Bem, hoje nós vamos tratar sobre a análise, descrição e apresentação de resultados de estudos qualitativos. Meu nome é Rafaela Caroline, sou professora doutora, docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Facisa. Sou mestre em cuidados clínicos de enfermagem, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. E hoje nós vamos tratar sobre os estudos qualitativos. Você já vem estudando nesse canal de escrita e divulgação científica sobre os estudos qualitativos. E acredito que vocês tenham visto como há alguns tipos de coleta de dados específicos para a pesquisa qualitativa. É extremamente importante vocês entenderem a ordem dessa execução, né? Assim como outros tipos de pesquisa, você precisa iniciar a pesquisa com a descrição de como será ela como um todo, vendo sua questão-problema, vendo seus objetivos, então fazendo sua coleta e então tratando dessa análise, dessa descrição e da apresentação desses resultados que você colheu, tá? Então você não consegue pensar a pesquisa qualitativa dissociada de suas outras etapas. Você não pode pensar a pesquisa qualitativa pensando apenas em como vou fazer essa análise. Não posso pensar essa pesquisa qualitativa tendo em mente somente como vou descrever esses meus dados, como é que eu vou organizar esses meus dados, como é que eles vão ser apresentados para aqueles que eu quero que leiam a minha pesquisa. A gente tem que pensar essa pesquisa desde o início, tá bem? Então, a gente está caminhando aqui para uma etapa de finalização do teu projeto de pesquisa, no qual você vai ter os teus resultados, certo? Então, como objetivos, nós temos evidenciar a importância na evidência científica da pesquisa qualitativa, elencar as diferentes formas de organização desses dados qualitativos, compreender sobre categorização, então vou falar um pouco sobre essa questão da organização dos dados como categorização, perceber as nuances na análise de dados em pesquisa qualitativa. Bem, uma coisa assim que às vezes é muito questionada é a respeito dessa evidência científica dentro da pesquisa qualitativa. Porque a pesquisa qualitativa ela não vem lhe trazendo números, né? A gente vai trazer uma comparaçãozinha mais à frente, mas ela não me traz números. Ela realmente trabalha com aquilo que foi obtido, seja a partir da observação, seja a partir de uma entrevista, de um grupo focal, enfim, de diversos métodos que a gente já falou a respeito, né? Vocês já viram com outros nesse canal de escrita científica. E aí, como é que eu vou tratar? Como é que isso realmente vai trazer uma evidência para mim? Isso vai ter valor dentro de um estudo? Como é que eu consigo uma publicação? Então, quando você pensa a pesquisa qualitativa, você tem que pensar que ela está tentando buscar o significado. E esse significado geralmente não é um significado que vai estar estampado dentro das falas que você coletou, que vai estar lá bem gritante, né? Bem evidente. Não. Esse significado é um significado subjetivo, dentro das questões que você elaborou, por exemplo, para que aqueles indivíduos respondessem. Então, você quer saber um significado a partir de uma visão de participantes, tá? Da visão de mundo daquelas pessoas, né? Se assim você tiver como referencial teórico. Você vai trazer sempre, para que isso tenha uma evidência científica, significados, buscar esses significados, mas de temas que sejam relevantes. Você não vai trazer uma pesquisa assim que você realmente não veja que tem uma utilidade para a humanidade, vamos dizer assim, né? Você precisa que ela seja um tema realmente esperado, debatido, argumentado, uma pesquisa de importância. Você vai chegar dentro dessa pesquisa qualitativa a modos de vida, vai saber sobre práticas sociais, vai tratar sobre condições de ambiente que vivem essas pessoas, por exemplo, um estudo etnográfico, também vai trazer alguns elementos a partir disso. Uma pesquisa que é muito trabalhada dentro da pesquisa qualitativa é a pesquisa social. Esse tipo de pesquisa vai abordar expressões humanas que são constantes dentro daquelas estruturas e processos que são vivenciados por aquelas pessoas, naqueles sujeitos, e os significados daquelas situações específicas que você está atrás, que você está realmente questionando, que você tem como objetivo para aquelas pessoas, tá? Então, uma pesquisa especialmente subjetiva. Então, você não pode pensar essa pesquisa como uma questão, assim, pontual. Ela é subjetiva, né? Ela vai depender da visão de mundo, da visão daquelas pessoas, das respostas daquelas pessoas, tá? O homem, ele vai ser um agente, então ele vai tratando da realidade no qual está inserido, né? Quando a gente vai fazendo uma leve
não vou dizer comparação, mas quando a gente vai fazendo um leve pareamento a respeito da pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa sobre as teorias, por exemplo, você pode ter na pesquisa quantitativa como um ponto de partida a ser testado. Na pesquisa qualitativa, você já pensa que ele é um ponto final a ser desenvolvido. Numa seleção de caso, você tem uma pesquisa quantitativa que vai se orientando à representatividade numérica, estatística, idealmente com amostragem aleatória. Já dentro da pesquisa qualitativa, a gente geralmente tem algo mais intencional. Eu vou pegar uma população específica, um grupo específico, para ver algo em relação àqueles casos. Então, ela é mais pontuada naqueles que estão envolvidos. A coleta de dados, a pesquisa quantitativa, ela é mais padronizada. E na pesquisa qualitativa, ela é mais aberta. Aberta, por exemplo, com questionários mais abertos, com questões que são questões que direcionam você, né, pesquisador. E às vezes não perguntas tão fechadas com respostas sim, não. Né, respostas mais abertas que trazem diálogos e às vezes até histórias. Por exemplo, conte-me sobre como foi vivenciar a sua maternidade. Conte-me como foi sair da faculdade e agora está a ver se formado nesse momento presente. E assim vai. Né? Questões que são direcionamentos para você, pesquisador. E não questões que vão já esperar uma resposta pronta, com elementos para marcação. Respondeu sim, respondeu não, respondeu algo mais como frase fechada. Não é assim a pesquisa qualitativa. Diante disso, inclusive, é importante até destacar sobre essa coleta. Se não foi uma coleta que você conseguiu fazer com expertise, você não vai ter uma resposta boa ao seu caso que você está analisando, tá certo? Então, quanto à análise, por exemplo, a análise de dados na pesquisa quantitativa é uma análise estatística. É uma análise que você vai ter realmente alguns testes estatísticos. Já dentro da pesquisa qualitativa, ela é uma análise interpretativa. E aí eu já vou puxando o meu gancho para essa questão da interpretação. O que é essa interpretação? Essa interpretação não é você pensar assim, eu estou pensando tal coisa a respeito disso. Não é. Ainda não. Você pode de repente virar mais na frente um teórico, um filósofo que traga uma corrente de pensamento que se torne realmente base para uma futura pesquisa, né? Defendendo aí no seu doutorado essa sua forma de tratar os seus dados, tratar as falas, enfim, né? Você com certeza pode alcançar isso. Mas quando você pensa nessa análise de dados interpretativa, você tem que pensar que ela vai ser baseada em alguma questão, algum referencial teórico. Ou seja, você vai precisar, para que essa pesquisa tenha consistência, que a gente está falando da evidência científica, né? Lembra? Para que ela tenha consistência e você consiga realmente trabalhar bem essa pesquisa, você vai trabalhar um referencial teórico. Então, você pode pensar alguns referenciais dentro da pesquisa qualitativa, né? Representações sociais, você pode pensar, por exemplo, você pode pensar muitos outros, mas você precisa pensar em quais seriam esses referenciais que você vai usar na sua pesquisa. Um referencial, ou dois referenciais, portanto que eles se encaixem entre si, tenham um movimento, né, de formação de um conteúdo sólido ao final, para que você realmente tenha uma evidência científica no final do seu estudo. Sobre a generalização, dentro da pesquisa quantitativa, você tem um sentido estatístico de uma determinada população, e entre as pesquisas qualitativas um sentido teórico, por isso é o embasamento que a gente estava falando aqui nesses últimos minutos. A pesquisa qualitativa, ela deve ter rigor metodológico. Como assim rigor metodológico? Você tem que pensar em como ela vai ser realizada de forma sólida. Eu preciso saber onde vai ser, quando vai ser, com quem vai ser, que perguntas, por exemplo, eu vou fazer, que estrutura vai ter essa minha coleta, se ela vai ser observação, se ela vai ter realmente a interação com o público, enfim, eu tenho que pensar esse método com rigor, de forma que ele possa vir a ser repetido com aquela população, não que haja o mesmo resultado quando ela for repetida com aquela população, mas que sim, ela possa ser replicada. Vou dar um exemplo de uma pesquisa que pode ser replicada e você não pode ter pode não ter o mesmo resultado. Vamos dizer que você quer saber como está sendo o primeiro ano de faculdade dos acadêmicos de administração.
Aí você faz a entrevista com aqueles acadêmicos que estão entrando, com todos eles, e chega lá o seu resultado, segundo o seu referencial teórico. Terminou sua pesquisa, apresentou seu TCC, belíssimo e tal. Quando foi no ano, 2 anos depois, alguém leu sua pesquisa, achou muito interessante e gostaria de fazer essa pesquisa com os primeiros semestres, né, o primeiro semestre também do mesmo curso de administração, sei lá, quanto tempo depois. Ele pode fazer até as mesmas perguntas, ou seja, seguindo um rigor, mas aquelas pessoas que estão lá são outras pessoas, elas podem pensar de outra forma, né? Então a pesquisa qualitativa ela não é nada enrijecida e constante, tá? Mas a gente faz e traz esse rigor metodológico de forma que ela possa ser replicada, redemonstrada, né? Isso vai trazendo confiabilidade. Confiabilidade, né, falando agora de método, né, com o processo. Devemos ter um recorte adequado do meu objeto de estudo. Então, se eu quero saber a opinião dos estudantes, talvez a melhor população a ser analisada seja o estudante, e não, por exemplo, os docentes daquele curso. Se eu quiser saber a opinião dos docentes, não, já são os docentes. Então, eu tenho que fazer um recorte adequado para a minha pergunta que eu coloquei como problema, para aquilo que eu quero descobrir como objetivo, tá bom? Então, eu tenho que estabelecer também os objetivos bem consistentes, que tragam e cheguem à resposta da minha questão problema, tá bom? Além disso, estar atento a pressupostos teóricos, que eu escolhi embasar, ou que sejam mais adequados para o embasamento da minha pesquisa, e ter conhecimento sobre o referencial que eu estou adotando. Eu não posso escolher um referencial porque eu li uma vez, porque eu vi alguém falando, porque eu achei bonito, alguém, né, embasou o estudo dele. Meu estudo é outro estudo. Meu estudo trata de outras coisas. Então, eu tenho que realmente me aprofundar, me inserir, ter leitura sobre esse meu referencial, para poder realmente eu saber dialogar com ele em relação aos meus dados, às minhas evidências. Então, né, eu estou aqui com meus dados, né, com as minhas coletas realizadas, já terminei lá de realizar as entrevistas, ou o grupo focal, ou de observar, ou de me inserir naquela população. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso parar e pensar, né, esse é um momento muito crucial dentro da pesquisa. Que tipo de informação que eu tenho? Eu tenho falas, ou seja, eu obtive esse material de entrevista individual, de entrevista coletiva, foi história de vida, foram diálogos, né, no quais pessoas dentro de um grupo falavam. Foi um grupo focal, foi um diário de campo. Lá eu tenho, né, a questão de várias pesquisas que eu trago em paralelo também um diário de campo, que são anotações que o pesquisador tem em relação àquela entrevista, aqueles diálogos, aquelas falas, aqueles momentos. Esse diário de campo é muito comum em pesquisação, observações participantes, e até mesmo algumas referências chamam esse diário de campo de anotações, tá? Então, depende um pouquinho, esse nome vai variando de acordo com o referencial que você vai usando, tá? Na metodologia. Tenha atenção também quando você está fazendo uma revisão de literatura. Veja se são artigos, se são teses, dissertações, livros, enfim. É um estudo de caso que você realizou com a pessoa que você está fazendo, com um grupo de pessoas, como é? Aí, então, eu vou organizar esses resultados. Para organizar esses resultados, é lógico, né? Vocês estão tendo em mente aí que eu vou ter essas falas, esse material, enfim, tudo que eu peguei, né, em relação a essa população, de repente vou transcrevê-la, né? Vou escrevê-la em um material. Isso eu posso transcrever. Geralmente hoje, né, se usa a transcrição em plataformas, né? Por exemplo, o Word, né? Que é dentro do Office a gente tem o Word, você pode escrever em caderno de anotações, né? Dentro na nossa máquina. E aí, a pesquisa qualitativa, antigamente isso era mais tabu, mas hoje a gente está realmente usando muito mais softwares para ajudar nessa organização desses dados, tá bem? Então, a gente tem hoje softwares que trabalham conversando com a pesquisa qualitativa. Aí vem algumas pessoas e dizem, mas é um software, a gente tem que lembrar que a pesquisa qualitativa, ela tem a forma de trabalhar realmente do pesquisador, essa análise mais aprofundada, essa análise não da palavra pela palavra, mas sim o que a palavra quer dizer.
E assim vai, né? Temos muito isso em relação à pesquisa qualitativa. Não se preocupe, eu estou falando aqui de organização de dados. Eu não estou dizendo que esses meus programas, que esses softwares vão emitir uma opinião a respeito de algo que você está colocando dentro da base deles. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esses softwares, eles nos conduzem, nos ajudam, por exemplo, a ver palavras que estão se repetindo muitas vezes, a perceber diálogos que são comuns. Então, é mais nesse sentido de organização dessas plataformas. Então, eu vou colocar dentro desses softwares as falas, as minhas impressões, que também a gente pode trabalhar dessa forma, o meu diário de campo, o grupo focal, vou lá, tá transcrevendo dentro desse meu software. Alguns softwares, inclusive, eles trazem, eles são indicados por referenciais metodológicos para o próprio uso. Por exemplo, o discurso sujeito coletivo, ele indica software, tá, para utilização. No próximo slide eu vou chegar a mostrar para vocês. Mas alguns referenciais, eles indicam softwares. Eles não quer dizer que você não... eu sou obrigada a usar o software. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que alguns referenciais, eles nos conduzem à utilização de um software em consonância com o que o referencial teórico, o referencial metodológico está dizendo para você, tá? Então, aqui, né, nós temos a pesquisa de Salvador e colaboradores. Eles fizeram uma análise dos principais softwares que são usados nas pesquisas qualitativas, nas dissertações e teses, tá? Eles baixaram o banco, essa pesquisa inclusive é do Rio Grande do Norte. E nessas dissertações e teses, ou seja, mestrado e doutorado, que foram utilizadas, o software mais utilizados foi o Atlas TI, o Alcest, o NVivo, o Iramutec, o Evoque. Então, esses foram os 5 principais softwares utilizados a respeito da porcentagem, né? Aqui a gente tem a porcentagem de uso desses softwares. Eles vão variando. São gratuitos? Nem todos são gratuitos. A gente tem alguns deles com uma versão gratuita limitada ao tempo. Uma versão gratuita limitada à quantidade de textos inseridos. Uma versão gratuita relacionada à quantidade de análises e cruzamentos que podem ser feitos, porque a gente pode mexer bastante dentro deles, sabe? A quantidade de ferramentas dentro de cada um deles. Então, assim, facilmente você acha cada um deles e como baixá-los. Aí tem uma versão trial, né, aquela versão demonstrativa, que tem os seus limites e é gratuita, e tem a versão que é uma versão paga. Aí tudo isso vocês podem ter acesso dentro do próprio Google. Dentro do próprio Google. Eu trouxe aí, né, o endereço tanto do Atlas TI quanto do Iramutec, que a gente ouve muito falar. Então, usa mais, né, dentro desse material, você clica, né, e aí você tem acesso e pode já lançar um texto. Eles, inclusive, tem um material explicativo de como é feito o uso, tá? Vem exemplo, é bem bacana, tá? Você que tem curiosidade de como eu usaria um software qualitativo para na minha pesquisa eu poder organizar meu dado melhor, como é que eu faço isso? Pois então, você coloca lá e então você vai ter esse acesso, tá? Hoje é muito bem aceito, não temos mais problema em relação a isso. Aí, como eu disse para vocês, existem softwares que são ligados diretamente a alguns referenciais. Por exemplo, o discurso sujeito coletivo, ele indica o DSC Soft. Dentro desse software, você coloca a fala das pessoas e você consegue ver em relação à pergunta. Você coloca a pergunta, aí vem as falas de cada um dos entrevistados, você vai colocando lá as respostas e você consegue, dentro desse software, ter uma visão daqueles trechos que foram colocados, e aí você consegue, a partir dessa organização, organizar o discurso do sujeito coletivo. Então, veja que, por exemplo, nesse caso, o software ajuda você a visualizar as falas. Tá? Então, cada um deles tem uma função específica e tem uma proposta muito interessante também dentro da pesquisa qualitativa, tá bem? Aí eu trouxe aqui os softwares para ilustrar e alguns exemplos mais comuns, tá bom?
O Atlas TI, essa é a página inicial. Vejam aqui que a gente tem a versão gratuita e aqui, né, a gente tem as versões pagas também, são compatíveis a várias máquinas, né? Além disso, aqui a página inicial do Iramutec, também muito utilizado, né, na nossa realidade. Faz árvores, né, bem bacana também. E depois dos softwares, a outra indicação que a gente traz é a categorização. A categorização, ela é uma formação de categorias, né, como o próprio nome diz. A depender do referencial metodológico que vocês usem, esse nome categoria pode não ser o mesmo, tá bom? Pode ser tema, pode ser outro nome, mas o mais comum é esse, categorização, formação de categorias, tá bom? As categorias, elas vão agrupando elementos, ideias ou expressões em torno de um conceito. Então, como é que eu vou trabalhar com isso? Eu vou pegar e vou escolher uma categoria. O que é essa categoria? O que é que eu tenho que fazer com ela? Então, você vai escolher a categoria. Primeiro, você vai ter digitado todas essas informações. Depois, você vai ter lido, relido. E você vai estar com elas bem frescas dentro, né, da sua pessoa. Aí, você pode pensar nessas categorias antes do trabalho de campo ou a partir da coleta, tá bem? Quando você pensa nessas categorias que vão ser formadas, você está pensando no nível de futuro, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando em conceitos mais gerais, mais abstratos, não há algo muito sólido ainda. Vai a partir da minha história, né, do que eu já li a respeito daquele tema, do que eu tenho a respeito daquele tema, não é? E de pesquisas anteriores, que não pode vir a não ser o seu resultado obtido. Quando você pensa isso, você tem que ter lido um bocadinho, né? Porque você vai estar se baseando em algumas outras pesquisas. Quando você faz isso, pensa em categorias a partir da sua coleta de dados, é lógico que você vai ter respostas mais específicas e concretas, tá? Então, de uma forma ou de outra, mesmo que você pense essa categoria antes da sua coleta de dados, você vai ter que comparar com aquilo que você realmente obteve, tá bom? Então, muita atenção com isso, de não sair com as suas categorias, com os seus elementos agrupados, já, né, tabelados lá na sua cabeça. Eu quero encontrar isso, minha categoria é essa, porque eu pensei desde o começo. Não façam nunca isso, tá? Vocês podem chegar a imaginar, mas isso não pode ficar assim, como um gesso concretado dentro da sua cabeça, não. E aí, como é que eu vou trabalhar com essa categoria, né? Celtz, ele fala que existem alguns princípios para estabelecer uma categoria. Primeiro, você precisa entender o que você quer classificar. Eu quero classificar um sentimento. Eu quero classificar em relação a uma palavra. Eu quero classificar em relação a um texto. Eu quero classificar em relação a uma expressão. Então, assim, eu preciso ter uma boa leitura daquilo que eu já obtive para poder pensar num princípio de classificação. Essa classificação tem que permitir a inclusão de qualquer resposta naquela categoria. Vamos dizer, como foi a notícia da gestação na vida da mulher? Um exemplo, né, da sua questão problema. Como foi a notícia da gestação para a mulher? Aí a mulher responde assim: foi muito bom. Eu realmente não esperava, mas hoje eu estou bem feliz com essa notícia. A outra responde: foi péssimo. Estou com muitas dificuldades, inclusive acredito que não vou conseguir criar essa criança. Então, eu posso vir com duas categorias: ideias positivas a respeito da gestação. Outra categoria, ideias negativas a respeito da gestação, né? Posso vir para dois lados. E aí as falas positivas eu vou agrupando dentro da categoria positiva e as falas negativas eu vou agrupando dentro da categoria negativas. E assim eu vou separando, né? Cada uma delas. E aí, as falas que eu vou obter no decorrer dos discursos, elas têm que ir se encaixando em cada uma dessas categorias que eu vou elencando, que obviamente não vão ser só essas duas categorias, né? Lógico. Mas eu estou dando esse exemplo. E aí, quer dizer que eu preciso colocar todas as falas que eu obtive de forma positiva e negativa dentro do meu texto, no meu TCC? Não. Você vai escolher algumas para colocar como exemplo dentro daquela sua categoria, na hora que você vai organizar lá os dados dentro do resultado. Mas você precisa conseguir elencar tudo que você obteve dentro dessas categorias, tá? Outra coisa que tem que acontecer é que elas têm que ser mutuamente exclusivas. Vamos dizer que eu criei uma categoria ideias positivas sobre a gestação,
outra ideias negativas sobre a gestação e na outra formas de conseguir melhorias dentro da gestação, né? Melhorias em relação a finanças, em relação à alimentação e tal. Se alguma fala dentro dessas finanças, dessas melhorias dentro da gestação, puder ser encaixada dentro das ideias positivas da gestação, então há problema. Porque eu não posso ter a mesma fala dentro de duas categorias diferentes, tá? Então tem um problema aí, eu preciso reanalisar a fala, ver se as categorias elas não podem ser inseridas uma dentro da outra, elas têm que ser mutuamente exclusivas. Não pode ter a mesma fala em duas categorias, tá? Muita atenção. Análise dos conteúdos. Com a decomposição desses conteúdos, podemos escolher entre vários tipos de unidade de registro. A gente falou ainda agora de formas de se organizar essas categorias. E aqui eu estou trazendo um pouquinho do que Minayo traz, né? Dessa elaboração de categorias que vai seguindo Bardan, Richardson e Trivenius, tá? Essa unidade de registro, ela pode ser uma palavra, e essa palavra, né, vai ser a base do seu trabalho. Pode ser só positivo, negativo. Ou pode ser uma frase inteira, ou uma oração, ou um tema. O tema, muitas vezes, é a modalidade mais escolhida, porque esse tema não é exatamente aquilo que a pessoa falou, mas sim o que ela quis dizer, né? O que ela trouxe naquela ideia. O que ela trouxe, por exemplo, eu tive vontade de me matar. Então, essa ideia é uma ideia negativa. Aonde está a palavra negativa nessa frase? Eu tive vontade de me matar. Não há a palavra negativa, mas você compreende que não é a palavra pela palavra. É o que ela quer dizer para você, a ideia da negatividade dentro da notícia da gestação. Então, com isso, você vai colocar essa frase dentro da ideia negativa. Entende? Então, virou o tema. Você não utilizou uma palavra que foi dita por ela ou uma oração inteira que foi dita por essas pessoas, e sim o tema. Geralmente, dessa forma, você consegue agrupar melhor, tá? É geralmente o mais utilizado, mas não quer dizer que seja a única forma da gente fazer categorias, tá bem? Eu espero que tenha ficado claro. Para vocês se aprofundarem, tá? Vocês podem utilizar esses referenciais metodológicos que fazem parte, né, dessa organização, que eu aponto aqui no final, que são as apontadas por Minayo, tá bem? Nas análises, eu preciso, organizando ainda, né, de uma fase de pré-análise, a fase de exploração do material, depois eu vou tratar este material. Eu já falei antes que eu preciso, para analisar esse material, transcrever esse material e organizar esse material. Então, isso é a pré-análise, ó, organizar o material. Vou decidir que unidade de registro eu vou ter. Vai ser uma unidade, vai ser trechos, que pedacinhos daqueles trechos vai ser escolhido para configurar a parte que eu vou anotar ali, né, destacar. Eu vou explorar aquele material, vou ver o que já foi definido na fase anterior, vou então trabalhando e retrabalhando naquelas falas. E agora que eu estou com todas elas ali, categorizadas, muitas vezes já algumas, eu vou tentar me aprofundar no que aquelas frases querem dizer, no que aquele conteúdo está querendo me passar. Ou seja, muito além do que a palavra diz, tá bom? Então, você lê, você relê, você olha o contexto, você olha suas anotações nos seus diários de campo, você anota, vê o que ele falou, às vezes está lá naquelas entrelinhas, né, dentro dos colchetes. Nesse momento, ela inicia um choro. Nesse momento, ela nega-se a seguir no diálogo. E assim, você vai tendo realmente mais ideia do que foi dito do que apenas o que foi falado, né, com palavras. E isso que eu estou dizendo é justamente uma análise, uma proposta de análise dialética, tá? Dentro do método hermenêutico, tá bom? Então, as falas são situadas dentro de onde elas estão inseridas. Eu preciso saber em que contexto ela foi dita, como ela foi dita, o que faz parte dela. E aí eu vou ordenando esses dados que foram
pego os lá do meu diário de campo, vou fazendo releitura, vou classificando o que seria relevante, o que realmente não foi relevante para a minha pesquisa e vou elaborando categorias específicas. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim, o que não seria importante para essa pesquisa? Quer dizer que eu posso sair tirando? Não, vou tirar essa fala aqui porque eu acho que ela não está muito importante, muito adequada, acho que ela não tem nada a ver não. Não é bem assim. Por exemplo, você está lá no meio da entrevista com a população masculina que está aguardando a consulta. E aí você está lá fazendo sua entrevista e é a hora da pessoa ser atendida. Então ela é chamada, né? Senhor Antônio Augusto, sua consulta. Aí você vai parar, né, a sua pesquisa, um momentinho para depois continuar. E aí você vai anotando. Nesse momento a entrevista foi interrompida para que o paciente fosse, para que o senhor Antônio Augusto fosse atendido. Fico aguardando, sei lá, tantos minutos. Depois do final da entrevista, depois do final da consulta, ele volta e eu questiono se ele poderia finalizar a entrevista comigo, mais alguns minutinhos. Então ele cede, mas antes ele fala um pouco que está muito calor, né? Essa fase do ano é muito quente e realmente a gente fica mais agoniado com o calor e tal. Enfim, essas informações não são muito relevantes para a minha questão de pesquisa, né? Porque o clima está quente, pelo menos não para essa questão de pesquisa, né? Se ele quer saber ali sobre a consulta em si, não são. Então, é isso que eu quero dizer quando você vê o que seria relevante para a pesquisa, tá? Então, cuidado assim, você não vai tirar a fala assim na tua cabeça assim, não, eu vou tirar essa fala aqui porque não é legal, não faz parte. Não é assim, tá? Cuidado. Depois de organizar o dado, categorizar, né? Colocar lá dentro da categoria que ela é adequada e tal, eu vou pensar na articulação dessas categorias com os meus referenciais. Ou seja, os referenciais que eu escolhi, que eu já tinha lido, que eu estou bem aprofundada e, olha, tudo na ponta da língua dos referenciais teóricos que eu escolhi. E aí eu tenho que conseguir responder minhas questões, problemas, porque senão não vai ser uma pesquisa com evidência científica, tá? Aí vai a estrelinha, porque nesse momento é que faz com que a sua pesquisa tenha o seu upgrade. É aí que está a sua expertise. É aí que vai fazer com que a sua pesquisa seja vista. É você saber articular o que você obteve dentro dos referenciais que você escolheu. Tá? Se isso não for bem feito, não for bem articulado, realmente a sua pesquisa não vai estar bem fundamentada. Então, muita atenção para o referencial teórico que você vai escolher. Que agora não é a hora de decidir, depois que você já colheu tudo, não. Você vai decidir esse referencial, vai pensar nessa pesquisa lá no comecinho da pesquisa. Para poder você pensar as perguntas sendo feitas da forma que o teu referencial teórico pensa. Ele vai ter um caminho, muitas vezes ele mostra técnicas, muitas vezes ele diz que perguntas devem ser feitas para aquilo que você quer analisar. Ele traz como base um paradigma, uma forma de pensar. Ele às vezes usa teorias de base para construir a sua própria teoria. Sim, então você precisa conhecê-las muito bem. Você vai trabalhar com um problema real, porque são pessoas reais que vivem dias reais e estão inseridos em contextos reais, né? E conceitos fundamentais dos seus referenciais teóricos precisam estar muito bem claros para vocês, para que vocês não façam um debate que vá desvirtuando, ou seja, separando você do que o teu referencial está dizendo, tá? Muita atenção. Cada corrente teórica tem o seu próprio acervo de conceitos. Tem sim. Então você precisa ler direitinho, tá bom? E muita atenção. Não vão sair lendo, vocês podem ler, mas não pode ser só isso, tá bom? A pesquisa que foi feita com o seu referencial teórico, né? Fulano usou o referencial que eu quero usar, né? Que eu achei bacana e eu quero usar. Vou ler a pesquisa dele, mas eu não vou atrás do meu referencial, do referencial básico que ele também usou. Isso aí, gente, não vai fazer nunca você se aprofundar em referencial teórico nenhum. Você precisa ir na origem, na fonte, em quem disse. Tá bom? Porque você nunca sabe se a discussão que aquele outro fez está no caminho certo. Muito cuidado com isso, tá bom? Muito, muito, muito cuidado com isso. A pesquisa qualitativa, né, como eu já falei, muitas vezes está inserida dentro das ciências sociais e isso faz com que você também perceba essa pesquisa na relação das pessoas com o espaço que elas ocupam, tá? O universo de significados que aquilo ali tem para aquelas pessoas, os motivos, os valores, as crenças,
as aspirações, as atitudes daquelas pessoas, elas muitas vezes podem ser relacionadas àquilo que ela vive no contexto dela, né? Como eu acabei de comentar anteriormente. Então, quando eu estiver falando, por exemplo, de uma pesquisa etnográfica, eu não posso simplesmente, sem saber em que contexto eu estou, quem são, como são essas pessoas, sair e colocando conceitos e valores meus. Não é assim. Não é dessa forma. São conceitos e valores que aqueles estão trazendo para mim. Tenho muito atenção com isso, tá bom? Inclusive, essa coisa do sair de si, assim, é sempre um obstáculo dentro da pesquisa qualitativa. É algo que realmente precisa ser dado importância, tá bom? Alguns obstáculos comuns para a análise eficiente, segundo Minayo, são a ilusão do pesquisador em ver as conclusões. Por exemplo, se é uma coisa que a pessoa está muito inserida, ela já pode ter um conceito formado dentro da cabeça dela. Vamos dizer que ela acabou de vivenciar, né, um episódio de câncer infantil dentro da família dela, e a família dela não lidou bem com isso. Não teve uma expectativa muito boa e realmente criou-se um grande transtorno dentro da família. E aí ela teve uma péssima experiência. Então, ela quer saber sobre a experiência das pessoas que convivem com crianças com câncer. E aí, para ela, já está ali na cabeça dela de que a convivência é péssima, que a família se desestrutura como um todo, que todos aqueles conceitos estão ali embutidos na cabeça dela, ela quer achar aquilo ali. Muito cuidado com isso, porque você pode perguntar, chegar, questionar, conversar com aquelas pessoas e de repente você não obtém isso. Mas você pode, até na hora da sua coleta, você já pode ir boicotando a sua pesquisa. Então, muito cuidado. Outro cuidado, além de lá na hora da pergunta, né, da entrevista da coleta em si, é quando você vai analisar aquele dado. Da forma que você organiza aquele dado, estimulado pela sua experiência de vida. Então, você tem que lembrar que quando você vai analisar aquele dado, você tem que sair de si. Você está usando um referencial teórico para analisar aquela fala justamente para evitar isso. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Querer achar por profunda força. Não, vou achar isso aqui porque eu vivi isso aqui, tem que estar aqui em algum lugar. Muito cuidado com isso. Atenção, com um envolvimento profundo com métodos e técnicas a ponto de esquecer significados. Aí é o outro lado da moeda, né? É aquele lado que você pensa apenas no referencial teórico. Penso apenas que não vou esquecer lá do significado, do conceito que aquele meu referencial teórico está trazendo, eu não vou esquecer, porque eu não posso esquecer e tal. E aí você bota isso acima do que está sendo dito. Acima do que está sendo colocado para você pelas pessoas que você está entrevistando. Isso também não pode acontecer, tá bom? Quem é primeiro? Primeiro é a fala. Depois é o teu referencial em cima da fala. Então, muito cuidado. Outra dificuldade que existe é a articulação das conclusões com os conhecimentos mais amplos ou abstratos, tá? E aí, quando há essa dificuldade de encaixe, lembram lá daquele slide que tinha a estrelinha? Pronto. Quando há dificuldade nesse encaixe, você perde a importância científica do seu estudo, porque você não articula bem. Isso acontece muitas vezes, ou quando você não fez uma organização de dados direito, quando você não utilizou um referencial compatível, quando você fez um questionário que não pensou bem no teu referencial teórico. Tem várias horas que isso pode ter acontecido, e às vezes a gente quer consertar só lá no final. Aí, muitas vezes é tarde, realmente a pesquisa não se torna uma pesquisa muito bem articulada. Tá? Então, atenção. Leiam antes. Às vezes a pessoa se detém muitos meses até na leitura do referencial e aí, ai meu Deus, estou parada aqui há não sei quanto tempo sem escrever nada, não sei o que. Talvez você não tenha fundamentação teórica ainda para escrever alguma coisa, então tenha calma. Realmente leia mais, não tem problema, tá? Realmente se debruce. Minayo coloca uma observação a respeito justamente desse debruçar-se, tá bem? O produto final da análise de uma pesquisa, por mais brilhante que seja, ela deve ser sempre encarada de forma provisória e aproximativa. Aí aquela ideia que a gente viu, que eu dei o exemplo do pessoal do curso de administração do primeiro semestre. Porque eu estou fazendo uma pesquisa lá com o curso de administração do primeiro semestre, e a minha pergunta é a mesma
que fulano utilizou há 5 anos atrás, sei lá, não quer dizer que sejam as mesmas respostas. Não quer dizer que elas sejam as mesmas pessoas, as pessoas que pensem da mesma forma, tá? E a pesquisa qualitativa é muito isso. Então, focando nessa questão da relevância científica, para que a sua pesquisa seja bem aceita, que ela seja bem incorporada, você tem que saber o que ela é, que você está querendo aprofundar-se mais e mais dentro do sujeito, dentro do que ele lhe apresenta a você, inspirada em referenciais teóricos que você pode argumentar e escolher, tá? Você pode caminhar para o lado da pesquisa social e trazer realmente um aprofundamento dentro da pesquisa social? Pode, diversos referenciais teóricos a respeito. Nós temos pesquisas que trazem dialética, pesquisas que trazem a hermenêutico-dialética. Você pode trabalhar tipo vivido daquela pessoa dentro daquele meio. Você pode fazer uma pesquisa etnográfica dentro daqueles conceitos. Você pode fazer amplamente muitas coisas. Então, sempre que você estiver trabalhando na pesquisa qualitativa, leia. Leia outras pesquisas para que se inspire, para que você veja algo novo naquilo que foi pesquisado. Então, traga uma pesquisa também em relação a isso, tá? Tenho sempre muito em mente isso. A pesquisa qualitativa, ela não tem um fim. Ela tem um agora, né? Isso que o Minaya traz pra gente. Agora é isso, é provisório. Se eu quiser analisar aqueles meus dados, aquelas minhas informações a respeito de outro referencial teórico, não sei, nem sempre isso é possível. Geralmente é uma nova pesquisa, porque você vai ter que ter uma nova coleta, uma nova forma de fazer, um novo método, sempre guardando essa consistência, tá? Muito cuidado. Essas são as principais referências que eu utilizei para compor, tá, esse material que eu trago para vocês. Dentro deles também existem exemplos de pesquisas que utilizaram referenciais da pesquisa qualitativa. Já que vocês precisam ver alguns exemplos também, eu trouxe aqui esse enfoque da pesquisa qualitativa. Esses artigos, eles trazem, eu aconselho todos a fazerem a leitura desses artigos, não são artigos breves, mas que eles trazem realmente questões interessantes, né? Eles trazem sobre a história oral, que é muito essa questão da história de vida particular de cada um. Elas trazem sobre a pesquisa qualitativa dentro da saúde, fala da etnografia, um exemplo vivido dentro de uma sala, de um estudo de caso pontual. Então, são bons exemplos para a leitura, tá bem? E eu agradeço a oportunidade, novamente reforço que estou à disposição, tá? Esse é o meu e-mail que fica para qualquer dúvida que possa haver, tá bem? Então, muito obrigada. Acessem sempre, né, o canal de Escrita e Divulgação Científica, que ele sempre traz muito mais sobre a pesquisa. Até a próxima!